Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Ha, 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 ha. Agora sim. Olá, meus queridos amigos, estava no mudo aqui. Agora sim, com som. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo aprofundado da doutrina. Com muita alegria, nós iremos estudar hoje o módulo 3, roteiro 4, dando continuidade aos ensinos por parábolas. E hoje nós vamos estudar as parábolas da figueira, em duas passagens do Evangelho que constam, né, o momento em que Jesus estava explicando, fazendo ali, utilizando as alegorias das parábolas e principalmente falando da figueira, que é um símbolo, uma árvore muito importante no Evangelho, que simboliza frutos e, inclusive, consta em várias outras passagens, né? Mas nesse roteiro nós vamos falar especificamente de duas passagens. Mas antes, né, como é de praxe, faremos a nossa prece inicial para nos harmonizarmos com a espiritualidade que com certeza já está conosco nesse momento. E em seguida vamos às nossas ideias principais e dando, de fato, entrando ao nosso estudo, aprofundando com o texto evangélico e as interpretações que nós podemos retirar desse roteiro. Então, eu já dou as boas-vindas, agradeço pela participação, coloquem os comentários e também no chat do nosso WhatsApp para que possamos tirar as dúvidas e também refletir juntos, né? Vamos à nossa prece, esse momento que nós temos de falar com Deus, de nos harmonizarmos. Então, vamos lá. Ao som dessa música linda do Nando Cordel, vamos procurar a imagem amiga de Jesus, fechando os olhos, imaginando Jesus ao nosso lado, nos oferecendo um abraço, dizendo: estou aqui contigo, minha amiga, meu amigo. E assim, Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos terrenos, envolvendo o nosso espírito nos teus esclarecimentos evangélicos. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de, nessa encarnação, termos contato com uma doutrina tão esclarecedora, de nessa vida nos encontrarmos contigo, com um novo olhar, um olhar que desponta aos nossos corações a esperança, a fé e a certeza de que estamos num caminho de progresso. Nos ampare, Senhor, nesse momento, nessa hora que se adentra ao nosso estudo, para que possamos iluminar as nossas mentes, que a doutrina espírita, como uma lâmpada, tira-nos da escuridão e nos coloca as claridades. Ampare nossas famílias, nossos amigos, colegas de trabalho e de estudo, para que todos possam receber as energias benfazejas que nesse momento a espiritualidade se encarrega de colocar em cada um dos nossos lares. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Eu coloquei agorinha no comecinho a música Deixe Sua Luz Brilhar. Coloquei só o comecinho dela, que é do grupo Vocal Livre, que é maravilhosa também, tem uma letra muito bonita. No final eu coloco ela completa para encerrar o nosso estudo, mas é uma música que fala um pouco, né, um pouquinho sobre o nosso estudo de hoje. Então vamos lá para os nossos objetivos, verificar o que nós vamos estudar e já adentrar nas nossas ideias principais.
Coloca aqui o comentário, quem está por aqui. Depois eu vou passar aqui para deixar o meu abraço carinhoso. Como vocês sabem, eu faço esse estudo gravado em função das minhas atividades profissionais e também de outras atividades em outro centro espírita que faço parte. Mas estamos sempre por aqui à disposição também. E deixe os comentários que estarei aqui com vocês. Então, vamos lá para os nossos objetivos. O nosso objetivo principal no estudo de hoje é explicar, sob a ótica espírita, os ensinamentos morais que existem nas duas parábolas da figueira. E como eu falei, a figueira é uma árvore que representa um simbolismo muito grande. E nós vamos entender que por que Jesus utiliza da alegoria da figueira, não só da figueira, mas da árvore em si. A própria ideia do evangelho é uma árvore, né? Uma árvore que foi plantada por Jesus e irradia nos corações de todos que alcança os frutos, né? Então, os frutos somos nós do Evangelho, né? Teoricamente, nós temos que também plantar outros frutos e semear essa palavra que é o Evangelho. Então, a gente vai tentar entender o que é essa figueira, como é que isso é representado por Jesus nessas duas passagens do Evangelho. Das nossas ideias principais, nós temos o destaque lá do Evangelho, né, do capítulo, aliás, da Gênese, do capítulo 17, mas também tem um destaque do Evangelho. Na Gênese, Allan Kardec nos narra que, em diferentes oportunidades, Jesus utiliza o recurso das alegorias, ou seja, das parábolas, para transmitir um ensinamento moral. É o que faz quando identifica os sinais de transformações ocorridos na figueira, em razão da mudança climática, com o processo da renovação espiritual, que cedo ou tarde alcança o espírito. No caso desta parábola, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho. E o Allan Kardec também comenta isso aí já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que a figueira que seca, né, a figueira que secou, ele vai ser o símbolo dos que apenas aparentam uma propensão para o bem, mas que, na realidade, nada de bom produzem. E aí a gente vai ver, por exemplo, quando a interpretação, quando fala dos falsos profetas, daquelas pessoas que anunciam para os quatro ventos várias palavras bonitas e palavras difíceis, mas não fazem e não colocam em prática essas mesmas palavras, né? Então, seria mais ou menos nesse sentido. E aí, para a gente sistematizar, a gente sempre faz a leitura integral do texto evangélico. Eu separei o primeiro texto, que é de Lucas, em 3 partes, e depois a gente vai ver o texto de Marcos, e aí a gente adentra para especificar e aprofundar cada parte do texto, né? Então, no primeiro texto, a gente tem essa primeira parte do texto de Lucas falando o seguinte: e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes em uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Isso está lá em Lucas, no capítulo 21, dos versículos 25 a 31. E o destaque do texto de Marcos é o seguinte: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa.
e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, nós vamos aqui ver essa interpretação dessas duas passagens, né, desses dois momentos que foram narrados pelos evangelistas, né, pelo evangelista Lucas e também pelo apóstolo Marcos, e vamos entender, ao olhar da doutrina espírita, o que Jesus estava ali nos dizendo a partir desses dois ensinamentos. Primeiro ponto, é importante a gente lembrar o porquê que Jesus escolhia parábolas. Por que ele falava por parábolas? Primeiro que para se aproximar mais dos corações que estavam ali escutando. Então ele precisava utilizar de alegorias como metáforas, né? As parábolas eram de fato metáforas, para que as pessoas pudessem compreender melhor esses ensinamentos. Se ele falasse de modo literal, primeiro que alguns desses ensinamentos poderiam escapar. Ele poderia, por exemplo, não alcançar de fato, o entendimento geral que se buscava ali. Então, ele optava, assim, por falar por parábolas como se fossem exemplos a serem vividos. Lógico que não era para ser tomado de uma forma literal. E nós sabemos que muitas interpretações do evangelho ainda são tomadas de forma literal, e aí é que está o problema. Porque quando a gente lê uma coisa e toma aquilo a ferro e fogo, literalmente, a gente tende, muitas vezes, a ficar restrito, a olhar de uma forma muito rígida aos ensinamentos, quando, na verdade, nós devemos ampliar o nosso olhar e pensar, de fato, buscando trazer para a nossa realidade. Essa é a intenção da parábola, é que a gente traduza aquela mensagem para a nossa realidade. Né? Então, esse é o primeiro ponto para nós pensarmos assim. E aqui, essas duas parábolas da figueira, elas vão trazer, de fato, assuntos muito diferentes, muito distintos entre si. Mas existe uma relação de causa e efeito entre as duas, né? E aí a gente faz o destaque. A primeira figueira está na fase de surgimento de novos brotos quando o verão se aproxima. Simboliza, então, os indivíduos que iniciaram o despertamento para os valores espirituais. Na segunda parábola, a figueira já se encontra em outro período, já coberta de uma folhagem vistosa, porém destituída de frutos, ou seja, não está ali frutificando. Trata-se, então, de uma alegoria referente às pessoas que produzem e que possuem algum entendimento espiritual, explanam sobre eles, mas não são capazes de produzir frutos, isso é, de exemplificarem aquilo que pregam. Então, olha só como é que é importante a gente entender a partir dessas duas óticas. Primeiro que a primeira árvore, lá da passagem de Lucas, ela é apenas uma promessa, né? Ela pode ou não pode se concretizar em um determinado período de tempo. Então, por isso que ela é uma esperança, ela fala de algo que está por vir, né? Simboliza, de fato, o novo sentimento ou as novas ideias que podem surgir. É tanto que ela finaliza falando sobre a esperança que teremos quando nós percebemos o reino de céu se aproximando. Então, ele faz um anúncio, né, um prenúncio, digamos assim. Já na segunda, é um projeto de que se encontra já em fase de execução, né, mas que fracassa em razão das deficiências que são inerentes, ou seja, que são naturais dela mesma. E aí a gente está falando de um outro espectro, digamos assim, desses progressos espirituais que podem acontecer. Muitas vezes, o coração não pratica aquilo que fala. Então, são aquelas pessoas que são tidas, inclusive, a gente já leu, inclusive, algumas passagens, né, que falam dos falsos profetas, que são as pessoas que falam e não fazem, né, e não colocam em prática, e não, de fato, condiz com aquilo que pregam. Né? Então, seriam corações que tenham entendimento, mas que não conseguem moralmente alcançar essa plenitude, que de fato seria o que o evangelho busca. Então, a gente tem essas duas visões, ao mesmo tempo em que elas são distintas, né, essas duas perspectivas sobre a figueira, elas se complementam no sentido de que estamos falando de progresso espiritual. Um está no início,
despontando um novo horizonte, uma nova possibilidade, né, deixando ali aquela figueira florescer, ou seja, o verão está chegando, e a outra, por outro lado, já aconteceu o verão, mas ela não deu frutos, ou seja, ela não colocou, ela não semeou suficientemente para que aquilo fosse colocado em prática, ou seja, que fosse retirado algo de bom, né? E aí nós temos essas interpretações aqui para começar. E aí, olha só como é que está lá no nosso roteiro. Da mesma forma, o espírito só produzirá no momento certo, depois de ter incorporado valores intelectuais e morais. São conquistas que irão produzir frutos do bem, os quais capacita a criatura a transformar-se em auxílio do Pai, como anuncia Paulo, o apóstolo dos gentios, em sua primeira carta aos Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E aí cabe a gente fazer um paralelo aqui, como está lá no nosso roteiro, o que Emmanuel nos esclarece sobre o que Paulo asseverou nessa condição de cooperador de Deus, né? Emmanuel nos fala no livro Fonte Viva que quando Paulo assevera a sua condição de cooperador de Deus e designa, né, a lavoura e edifício do Senhor, dos seguidores e beneficiários do Evangelho, ele traça o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Então, o serviço que nós estamos falando aqui, desse plantio, é, de fato, o da edificação, é o da plantação dessa semente que brota no coração de cada um. Reclamando, então, ou seja, chamando o esforço pessoal e a boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, né, que ele utiliza ali dessa cooperação da lavoura de Deus, o vegetal pede tempo e carinho para se desenvolver e a casa sólida, então, não se ergue em um dia só. É um processo, né? O nosso progresso espiritual é assim também. Nós fomos criados simples e ignorantes. E nós temos caminhos de escolhas que o nosso espírito faz, milenares, seculares, aí de muitas vivências, muitas existências que nessa encarnação somos esquecidos, né? Esquecemos provisoriamente pela misericórdia divina para nos concentrarmos no presente, e quando retornamos à pátria espiritual, temos esse esclarecimento, temos essa lembrança, esse despertar com todas as informações necessárias ao nosso espírito. Mas é como ele começa, né, lá no roteiro, o espírito só produz no momento certo. Então, para cada um existe um momento certo. Para cada um tem seu momento de progresso. Eu não posso acelerar o progresso da Cris, por exemplo, mas ela pode, de toda forma, me auxiliar nesse processo, porque eu já estou despertando em mim esse interesse por cuidar, por zelar pela nossa amizade. Isso é o compromisso da humanidade. No geral, a gente não encarna sozinho, né? Para começar, que a condição humana, ela determina que nós reencarnemos em família. Então, a vida social, a vida familiar, ela é muito importante ao espírito, porque, primeiro, que ele se comprometeu antes mesmo de reencarnar. Ele já participou ali no planejamento reencarnatório, já se comprometeu com os corações, e quando ele reencarna, ele já vem com essa carga espiritual para reparar, muitas vezes, ou danos que já causou, ou até mesmo passar por provas e expiações necessárias ao seu burilamento íntimo. Então, nós não estamos sozinhos, mas o progresso é sim individual, porque a cada um vai precisar ali o seu momento, o seu tempo certo, porque é assim que funciona também nas plantações. Quando a gente faz ali uma mudinha, coloca ali para planta um girassol, planta cada uma semente. Eu posso regar todos os dias, eles vão crescer diferentemente. Mesmo que eu regue todos os dias, que eu coloque a mesma luz do sol todos os dias, cada um vai ter o seu momento. Até a natureza se comporta dessa forma. Se o ambiente for hostil, talvez ele nem floresça. Então, isso é super importante para a gente pensar. Essa alegoria que a gente está utilizando, né, da plantação da lavoura, é exatamente pensar o que nós estamos cultivando no nosso coração, de que forma nós
estamos abastecendo esse plantio? Será que estamos sendo suficientemente jardineiros do bem, jardineiros do amor, né? Porque, de fato, estamos aqui edificando essa providência no nosso coração. Então, nós temos que agir de acordo, né? Esse é o nosso chamado. Então, vamos continuar aqui. E aí, vamos ver aqui esse primeiro parágrafo. O registro de Lucas se refere às provações que a humanidade está destinada a passar durante a transição que antecede a era da regeneração. Isso é super importante. No primeiro ponto lá da parábola de Lucas, Jesus está falando, né, através do relato do evangelista, que acontecerá, né, irá acontecer muitas mudanças, muitas transformações. O Kardec, na Gênese, ele sinaliza que existe, primeiramente, a predição das calamidades, que são decorrentes dessa luta entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade. E, em segundo lugar, existe uma difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva. E depois, ao reinado do bem, é que será a paz e a fraternidade universal, que vai derivar desse código moral posto a ser colocado em prática em todos os povos. Então, nós temos aqui, nesse primeiro momento, nesse primeiro parágrafo, o entendimento de que, antes de passar, de fato, para a fase de regeneração, essa transição planetária ainda será de tormento, porque toda mudança exige, né, toda transformação exige uma ruptura. Se a gente for ver, quando uma borboleta, na sua fase inicial ali de larva e depois de lagarta, né, quando ela vai se transformar, ela está num casulo. Para aquele casulo, para ela se transformar uma borboleta, aquilo tem que se quebrar. Toda transformação é assim, né? E nesse segundo parágrafo faz essa explicação também, em que fala assim: catástrofes e destruições nossa, eu não consigo, minha dicção não está muito boa hoje. Assinalarão o período de transição. Os espíritos orientadores assim se expressam. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E olha só que interessante, gente. Toda transformação passa por esse processo de ruptura, como eu falei. E os sinais que definem a transição e a regeneração, eles são simbolizados exatamente nessa parábola. Olha só: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as de perto, que está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Então, na época de transição, a destruição abusiva que o homem, por exemplo, perpetua ao longo dos tempos, vai chegar ao seu ápice. E é o que nós estamos passando no mundo atualmente. Se nós formos ver as transições climáticas, todos os dias batendo recorde de dia mais quente do ano, de ano mais quente da década, de década mais quente do século. E se a gente for pensar, todas essas transformações pelas quais o mundo passa, lógico que com a contribuição do uso desenfreado de recursos naturais, enfim, de várias questões que levam realmente, às vezes, até uma aceleração desse processo de destruição, mas isso tudo faz parte de um movimento de transição planetária. Nada no mundo se perde. A matéria, quando ela não se perde, ela não se esvai para o espaço, ela se transforma. Então, tudo, de alguma forma, se transforma em energia. E toda essa energia é aproveitada como motor, inclusive, para as próximas transformações. Então, as forças da natureza acabam por reagir ao lado desses agentes de destruição, porque elas também encontram meios de conservação. E quem é que
encontra esses meios de conservação para a natureza? A providência divina, né? Que delimita ali entre o livre-arbítrio, os limites que o livre-arbítrio humano podem alcançar. É o remédio ao lado do mal. Se nós formos pensar em todas as transformações pelas quais o mundo já passou, e aí a gente faz uma linha do tempo lá no Big Bang. Vamos voltar lá para o início do mundo, né? O Big Bang, aquela primeira grande explosão que trouxe a Terra, né, depois de milhões de anos ali em formação rochosa, naquele magma, e aí se transformou com o tempo em pequenos espaços ali de terra e vulcão e fogo, e depois foi se condensando, e aquela massa foi se afastando até que vieram os primeiros seres vivos. O que traduz, de fato, a Terra hoje ser o único planeta habitável dentro da nossa dimensão, ou seja, do espectro em que nós aqui conseguimos alcançar pela tecnologia, pelas informações que nós temos? Por que a Terra é o único planeta habitável? Porque aqui tem condições para a vida, né? E as condições para a vida, elas necessitam de elementos específicos. Enquanto houver tempo, haverá vida. Dentro desse espectro que nós estamos na Terra, existe o espaço-tempo em que nós estamos vivos. Então, tudo é transformado em vida, no final das contas. A natureza, os animais, as pessoas, tudo é motor para a vida. Enquanto houver vida, existirá tempo para a Terra. E aí, lógico, com o tempo e com o passar de todas as escolhas que a humanidade vai fazendo, essa transição, ela pode sim acontecendo gradativamente ao progresso necessário, e a gente chega assim a um mundo de regeneração. Quando chegarmos nessa condição de mundo de regeneração, o planeta não precisará mais necessariamente do mal. O mal não será mais prevalecente como é hoje. Hoje nós temos, na condição de mundo de provas e expiações, a prevalência, ou seja, a gente tem mais evidência e vivência do mal, do sofrimento. Mas no mundo de regeneração, o perdão, a benevolência, a fraternidade se fazem maiores, né? Então, o que isso tem a ver com a nossa interpretação? O nosso globo terrestre, a Terra, o nosso planeta, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso, né? Então, ela progride fisicamente pela transformação dos elementos que a compõem e também moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que a povoam. Então, ambos realizam esses progressos paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação que guarda relação com esse habitante, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tecnologias que antes, se a gente for fazer um recorte de 30 anos atrás, esse formato de estudo que nós temos aqui não seria possível ainda, porque não tínhamos ainda, por exemplo, internet, pelo menos não da forma como nós utilizamos hoje, não tinha ainda ligação por vídeo. A gente nem imaginava que há 30 anos atrás, né? Há 30 anos atrás, na verdade, a gente não conseguiria imaginar que a gente estaria utilizando um recurso assim, de mensagens. Por exemplo, a gente liga, eu tenho uma amiga que mora na Califórnia, né, nos Estados Unidos, e às vezes ela me liga, acho que são 5 ou 6 horas de diferença, e aí ela tá de dia e aqui tá de noite. E aí a gente falando assim ao mesmo tempo, imagina, se 20 anos atrás isso seria possível? Provavelmente não. Então, fisicamente, o globo terrestre, ele está experimentando transformações que a ciência tem comprovado, tem vivenciado diuturnamente, que sucessivamente acabam também transformando quem habita essa terra, né? Então, moralmente, a humanidade vai progredir pelo desenvolvimento da inteligência e também pelo desenvolvimento do senso moral, do abrandamento dos costumes, para quem sabe alcançar uma pacificidade, porque desses serão a terra, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então, o mundo de regeneração, ele precisa também de corações regenerados.
Não faz sentido, em um mundo de regeneração, habitar corações que ainda precisem do mal, por exemplo, que ainda prevaleça essa expiação. Nesse caso, esses corações serão colocados, com certeza, em dimensões compatíveis à sua necessidade, porque a cada espírito, a cada coração, existe também a sua condição. Então, se for o nosso momento, né, lá para frente, quem sabe daqui a alguns séculos, quando retornarmos à nossa vida física, já estejamos em um mundo, em uma condição de regeneração, mas que para que possamos estar no mundo de regeneração, nós temos que fazer hoje e plantar hoje essas sementes. A semeadura que nós queremos colher lá na frente tem que ser plantada por nós. Nós temos que espalhar, de fato, essa mensagem no sentido de o que eu quero para um planeta que hoje ainda sofre, que ainda precisa desse mal. Se eu quero, por exemplo, os meus filhos, os meus netos, e provavelmente as gerações futuras que também serão nós, né? Se eu quero um mundo de paz, de harmonia, de fraternidade, de benevolência, de caridade, eu tenho que plantar isso. Eu tenho que fazer isso valer. E isso vai partir, lógico, das nossas ações, né? Para que nós não sejamos aquela segunda parte da parábola, né? Que só fala e não faz. Nós temos que fazer o que nós pudermos dentro das nossas capacidades e limitações para nos transformarmos intimamente e transformar quem está ao nosso redor, porque seremos nós quem colheremos esse fruto no futuro, né? Então, vamos saber aí o que plantar, né? Cabe a nós, é o nosso convite. Vamos lá ver essa parte aqui do roteiro, em que diz assim: no período de transição vivido atualmente na humanidade, surgirão não apenas os falsos profetas, mas também pessoas cujas ideias mais perturbam do que auxiliam. São as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de bases sólidas. As expiações coletivas, relativamente comuns durante a transição, representam um recurso divino de reajuste espiritual. É importante permanecer atentos aos sinais que assinalam os momentos de mudança. Da mesma forma que os brotos surgidos da figueira anunciam a outra estação do ano, o verão, na transição, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo. Aqui, nessa parte do roteiro, fica muito claro a ideia, né, a interpretação no que se refere realmente às transições físicas, né, que acontecem no mundo. Nós temos demarcados aí na sociedade, e vividos inclusive por nós, há pouquíssimo tempo atrás, 3 anos atrás, algumas pandemias, né, algumas epidemias, e males que não são somente físicos, mas também morais, que assolam a humanidade, como as guerras, os holocaustos, as situações os desastres naturais, todas essas situações que se traduzem em expiações coletivas, elas são, de fato, esse reajuste espiritual que Deus e a providência resolvem fazer para fazer ali um equilíbrio entre essas questões. É muito simples a gente fazer não é tão longe da nossa realidade, né? Todos nós vivenciamos a época da pandemia, e inclusive por isso que a gente tem hoje esse formato de estudo online aqui pelo canal do Tomás de Aquino. Esse formato de estudo antes não acontecia assim, foi com a pandemia que teve esse desponte, né? Que a gente começou a utilizar esse recurso. Mas olha só o que aconteceu, no mundo foram registrados uma diminuição da emissão de gás carbônico, por exemplo, no período de isolamento. As pessoas pararam de usar os carros, né? Ficaram em casa. A própria natureza se comportou de uma forma diferente, né? Vários registros de animais, por exemplo, lá na América do Norte, aqui também na América do Sul, de animais descobrindo ali aquela cidade, enfim, porque tinha pouca gente andando na rua. Então, a natureza, ela toma seu rumo, ela dá um jeito, né, de se renovar, de se transformar. Em outras épocas, como, por exemplo, na gripe espanhola de 1918, né, 100 e poucos anos atrás, que foi, inclusive, demarcada por muitas perdas também,
com uma outra realidade tecnológica, com outra ciência, com uma outra tradição, inclusive de sociedade, também tiveram transformações muito importantes. Os avanços que acontecem na ciência, eles vão ao encontro exatamente do que acontece no mundo. O principal avanço que nós tivemos agora com a pandemia foi um avanço tecnológico, de comunicação, a necessidade que as pessoas têm de se comunicar, de trabalhar. Então, as pessoas continuaram trabalhando em casa por meio da videoconferência, as inteligências artificiais aumentaram, os investimentos tecnológicos também, mas o mais importante é como fazer o uso adequado disso. Porque com o recurso da inteligência, nós temos acesso a muitas informações, mas como é que nós vamos aplicar, de fato, né, corretamente esse uso de inteligência? E aí é que entra. Essa mudança, essa transformação, ela é muito importante, porque ela é pedagógica para todos nós. Mas o que nós estamos fazendo com essa mudança verdadeiramente? Como é que isso tem impactado na nossa vida? Será que nós melhoramos a nossa qualidade de relações? Será que naquele período em que nós não podíamos abraçar os nossos irmãos, nossa família, nossos colegas, será que hoje a gente sabe dar valor a um abraço? Será que hoje a gente sabe dar valor a uma ligação, a uma conversa, a estar aqui, presente aqui e agora? Né? Porque, de fato, isso tem que nos ensinar alguma coisa, né? De todas as transformações, a que nós estamos vivenciando é, de fato, a que nós precisamos aprender com, porque nós estamos imersos nela. Então, esse realmente é um chamado para que nós possamos também nos transformar a partir dessas mudanças, e não fiquemos aí parados, olhando o mundo passar, vendo a vida passar e não fazendo nada com isso, né? Porque não é isso que Deus quer da gente. Deus quer da gente coragem, né? A vida quer da gente coragem, né? Como dizia o poeta. Então, vamos continuar aqui. Então, os benfeitores espirituais orientam que é importante não perder a oportunidade de melhoria concedido por Jesus nessa ocasião. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação, como Emmanuel nos diz. Né? A regeneração, por outro lado, será marcada pela transformação moral, situação em que o Evangelho estabelecerá o seu reinado definitivo. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. E essa base é a fé. É a fé, essa força poderosa que nos move e nos transforma. Olha que importante essa interpretação. Primeiro ponto, né? Então, a gente não deve perder as oportunidades de melhoria, porque cada um dentro do coração tem uma necessidade de progresso, que é individual. Por outro lado, qual que vai ser a marca da regeneração? É a transformação moral, que vai conclamar a esses que se transformam essa fraternidade como pedra angular da nova ordem social. Se hoje a gente tem dito e tem visto que fora da caridade não há salvação, no mundo de regeneração, fora da fraternidade não existirá existência, não existirá, a gente não existirá, basicamente. Então, o que vai nos conclamar para o mundo de regeneração é saber utilizar da fraternidade como ordem social, ou seja, como força motora das nossas relações. Então, não existe somente fraternidade real, sólida e efetiva, se não tiver como base a fé. Ou seja, eu só consigo ser fraterno com o meu irmão, com a minha irmã, se eu acreditar fielmente nos desígnios de Deus. Se eu confiar, não é uma confiança cega, é uma confiança raciocinada, uma confiança pensada, uma confiança de fato entendida nos desígnios de Deus. Então, essa é a base para a nossa fraternidade, é acreditar, né? É ter fé e, de fato, saber utilizar do recurso que é essa força que rege no nosso coração
para as ações no bem. Ou seja, tentar fazer por onde, né, colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou. É um chamado muito grande? É. A gente não precisa fazer de uma vez, né? Também porque acho que seria até um pouco pretensioso da nossa parte querer fazer tudo de uma vez. Mas uma vez, por exemplo, em que eu perceba que eu não estou sendo agindo com fraternidade, que eu não estou sendo caridoso, que eu não estou sendo amável, e que, por outro lado, eu estou sendo egoísta, orgulhoso, mesquinho, aí sim cabe a mudança. Em uma situação que eu consiga transformar a minha atitude, eu já vou estar indo ao encontro disso. Eu posso não mudar totalmente, porque também não é possível assim de uma hora para outra. Assim como as estações, né? Como Jesus mesmo coloca na parábola. O verão vai se anunciando, a gente vai vendo as transformações nas folhagens. Mas a gente pode sim começar, né? E essa é a verdadeira intenção do evangelho, que a gente coloque no nosso coração uma intenção de mudar, porque aí é o que basta para Deus, né? O que basta é o que está no nosso coração. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos lá, continuando nessas interpretações. Agora já passando para a passagem de Marcos, né? Que ele fala, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe a figueira, que tinha folhas, foi nela ver se achava alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém do fruto de ti. E os seus discípulos, então, ouviram isso. Essas anotações que Marcos nos traz, que o evangelista nos traz, indicam que a figueira é estéril, né? Ela é o símbolo das pessoas que são inclinadas ao bem, à aquisição de valores espirituais, mas ainda incapazes de praticá-los. Simboliza também aqueles que, tendo meios de serem úteis, não o são. E, na verdade, se a gente for pensar bem, fazendo um paralelo com a nossa vida, né, com as vivências que nós temos aí no dia a dia, no cotidiano, muitas das vezes o que nos falta é a fé, é a certeza, né? É a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé que numa palavra pode transformar montanhas, né? Transportar, na verdade, montanhas, né? Mudar ali aquele cenário. E aí, o que nos resta? São árvores cobertas por folhas que faltam frutos, que não produzem frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que elas se acharão secas até a raiz. Então, ele já está dizendo ali que delas não vai sair nenhum fruto, né? Quer dizer que de todos os sistemas, todas as doutrinas, nenhum bem vai fazer ali para a humanidade, porque cairão e se reduzirão a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, ou seja, que não usam de fato do que estão ali desenvolvendo, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, seriam tratados como a figueira, né, que acaba ali por se esvaziar nessa utilidade. Na verdade, Jesus aqui não estava condenando a figueira em si, a natureza, né? Aquela árvore, a esterilidade, porque ela já estava estéril. Ele só estava fazendo um paralelo com todos os corações que recebem as informações, mas não colocam em prática. Então, era como se ele dissesse assim: você sabe ser árvore, mas você não está sendo árvore, então você nunca será uma árvore de fato. Né, que são as pessoas que têm o conhecimento e não colocam em prática, que têm as informações e não colocam no campo da ação. Né? E aí entra uma reflexão muito importante que tem lá no roteiro, né, que é necessário, primeiro, de fato, fazer essa reflexão sobre o conteúdo que traz esse versículo, né, no texto do Marcos, né, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se achava nela alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão as folhas, porque não era tempo de figos. Olha só esse simbolismo, olha só essa interpretação. No primeiro momento, parece existir uma contradição nessas ideias expressas, uma vez que, se não era tempo de figos, Jesus só poderia encontrar na figueira apenas folhas.
faz-se necessário, então, explicar o significado do simbolismo para que não se julgue equivocadamente a ação seguinte, assim expressa pelo Cristo. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Na verdade, aqui, para que a gente consiga entender essa reflexão, a figueira cheia de folhas se assemelha aos indivíduos que receberam a oportunidade de se transformar para melhor. Conseguem, então, discernir entre o falso e o verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas, multidões, em razão das suas habilidades pessoais que possuem. São, porém, incapazes de praticar o que recomenda, porque não possuem ainda moralidade elevada, nem domínio dos assuntos que ensina. Então, em geral, por isso que é importante a gente fazer a interpretação desse simbolismo, né? Porque, em geral, são pessoas que, portadoras de algumas virtudes, mas preferem impor, por exemplo, a sua própria opinião. São personalistas, não se animam a considerar opiniões de outras pessoas, porque se julgam muitas vezes os donos da verdade, né? Então, os que se aproximam deles se afastam em seguida decepcionados, porque não encontram nem a fé pregada e nem mesmo a consistência dos ensinamentos que ensinam. Porque uma coisa é dita e outra coisa é feita, né? Então, essa inconsistência, essa contradição é muito comum dos falsos profetas, né? De corações que conhecem a palavra de Jesus, que até mesmo reproduzem pela fala as suas mensagens, mas não conseguem ter o coração verdadeiramente implicado na responsabilidade das ações e das suas atitudes, não fazendo condizer o que fala e o que faz, né? São contraditórios no fazer. Então, acabam por não colocar em prática. São figueiras cheias de folha, condenadas a secarem, porque ali não produzirão mais frutos, né? Então, isso é muito importante para que nós possamos pensar também na nossa responsabilidade frente ao ensinamento. Nós não podemos fazer, como nos indica Kardec, né, não praticar proselitismo, né, ir atrás e chamar, vamos lá congregar no centro espírita e chamar, fazer aqueles convites assim coletivos. Por quê? Porque na doutrina espírita, cada um vai pelo seu tempo, vai ao seu momento e vai quando lhe for necessário. Eu não posso de forma nenhuma querer mudar o outro, porque isso não me cabe. Com quem eu tenho que me ver e me reaver é comigo mesmo. É nas minhas intenções pessoais, nas minhas transformações morais, porque é a mim que serei cobrado, né? Então, a nossa consciência, que é onde reside a lei de Deus, na questão 621 do Livro dos Espíritos, é exatamente onde nós temos que praticar essas ações. Nos transformar moralmente diz respeito a estarmos falando a mesma língua quando falamos e quando agimos. Porque enquanto houver essa inconsistência, enquanto houver essa incongruência, nós seremos cobrados como figueiras que produzem apenas folhas e não frutos. Então, é muito importante que nós saibamos, de fato, colocar em prática os ensinamentos de Jesus, para que não sejamos cobrados sem, de fato, ter tentado, né? Sem ter colocado algum conhecimento ali em prática. E aí, para que a gente comece, já chegando quase no finzinho da nossa reflexão, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Chutel, ele nos diz que a figueira não dava fruto porque a sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos discípulos, não só para lhes ensinarem a ter fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Então, pelo lado filosófico, ele realça aí da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, das boas ações, não só pelas instituições, mas também pelas pessoas. E o indivíduo, por mais bem vestido, por mais rico que seja,
Encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, a qual, em se aproximando, né, não vemos mais do que folhas. Então, o que precisamos da árvore são os frutos. E o que precisamos das religiões, das instituições, são as boas obras, né? E a religião do Cristo não é a religião das folhas, né? É a religião dos frutos. E o Espiritismo, aí a gente entra na nossa reflexão final, né? O Espiritismo, ele nos orienta como proceder nesses tempos de transformação, em que o homem se revela demasiadamente preocupado com as dificuldades da vida material, em detrimento, ou seja, em prejuízo da aquisição de valores espirituais. Apoia-nos na fase de transição em curso no planeta, concedendo-nos os recursos necessários para que possamos integrar a humanidade regenerada no futuro. Então, o Espiritismo é, senão, uma ferramenta, né, um recurso, de fato, que nós podemos utilizar para nos transformarmos intimamente. Se nós estivermos com coragem, com força, com fé, suficientemente voltados à nossa regeneração íntima, estaremos também em um mundo de regeneração, porque estaremos compatíveis, né? Nosso espírito estará compatível a esse mundo que se aproxima. Que possamos sempre refletir sobre isso. Essas parábolas são lindas e elas merecem muito uma reflexão profunda acerca desses ensinamentos. Que possamos sempre colocar os nossos corações à disposição para colocar em ação aquilo que nós aprendemos. Vamos lá? Vamos agradecer? Muito obrigada, meus amigos, por estarem aqui conosco nessa hora. Então, vamos lá. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui para a gente pensar novamente em Jesus. Fechar os olhos. Imaginar novamente a figura amiga de Jesus. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por mais uma oportunidade tão necessária de refletir sobre os teus ensinamentos. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade em que tivemos aqui, nessa hora, de explorar a fundo, com o nosso olhar mais crítico, mais aprofundado e com a lupa que a doutrina espírita nos oferece. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela lucidez, pelo entendimento e pela capacidade que temos de refletir esses ensinos em nossas vidas individuais. Fica conosco, Senhor, durante essa semana. Faça florescer em nossos corações as oportunidades mais sinceras de colocar em prática esses ensinamentos. Nos dê somente o necessário ao nosso aprendizado. Ampare nossas famílias, nossos amigos, colegas de trabalho, de estudo, para que todos possam receber as energias benfazejas que, nesse momento, a espiritualidade se encarrega de colocar em cada um de nós. Ampare os corações encarnados e desencarnados de nossos lares, conduzindo-os até a assistência espiritual do Centro Espírita Tomás de Aquino, para que possam também receber o recurso espiritual que necessitam. Fica conosco, Senhor, nos oferecendo sempre o que for necessário ao nosso aprimoramento íntimo. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Agora eu vou colocar aquela musiquinha que estava no começo. Um beijo. Tchau, tchau. Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você.
sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Você mais é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Você mais é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua luz brilhar você. Você é a fonte, você é a ponte, para que essa luz possa resplandecer. Deixa a sua luz brilhar você. Deixa a sua